Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso dia da Gordelícia. Essa semana nós mudamos o dia, não na quarta-feira, mas hoje na sexta-feira. Já como uma indicação para você comemorar no próximo domingo, juntamente com seus pais, um bolo delicioso para o seu café da tarde e logo em seguida uma outra receita de uma torta salgada. O bolo de agora é um bolo de amendoim e nós vamos colocar parte da massa nessa forma, metade da massa, depois nós colocamos algumas colheradas de doce de leite, por cima o restinho da massa. Vamos colocar para assar, depois nós desenformamos e aí acabamos de cobrir com doce de leite, com um pouquinho de creme de leite levado ao fogo e por cima um pouquinho de amendoim esfarelado. Vamos lá então? Nós vamos precisar de 2 ovos e aí nós vamos separar a clara no bol da batedeira, porque nós vamos fazer a clara em neve, e a gema nós vamos colocar numa outra vasilha para misturar com os outros ingredientes. Então nós vamos separar a clara e a gema. Separados então a clara e a gema, enquanto a clara for batendo para transformar em clara a clara em neve, nós vamos utilizar nessa vasilha, além das 2 gemas, nós vamos colocar 3/4 de uma xícara de amendoim triturado, meia xícara de leite, 3/4 de uma xícara de açúcar, 1/3 de uma xícara de óleo. Vamos misturar. E aí, por último, nós vamos adicionar aqui uma xícara de farinha de trigo. Nós vamos peneirar a farinha de trigo. Eu disse que enquanto isso a clara em neve já ia batendo. Oi, misturei o ajudante. Misturei os ingredientes sem colocar a batedeira para funcionar. Vou parar aqui rapidinho. Já peneirei o trigo. Vou colocar a batedeira para funcionar. Enquanto isso, vou mexer nos outros ingredientes. Logo, logo já voltamos. Clara em neve batida. Aqui eu já tenho o trigo misturadinho aos demais ingredientes. Vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de sopa. Por último, eu vou colocar aqui dentro a clara em neve batida. Misturo. O forno já está pré-aquecido, já está aquecendo. Clara em neve já incorporada a nossa massa. E agora nós vamos colocar então uma parte da massa. E agora eu vou colocar algumas colheradas de doce de leite na massa. Tente colocar as colheradas mais no meio, de maneira que não atinja as beiradas da sua forma. Feito isso, coloquei praticamente metade do pote de leite em colheradas na massa. Feito isso, agora eu vou colocar o restinho da massa
por cima e já vamos colocar para assar. A outra parte do doce de leite que sobrou é a parte que nós vamos colocar depois no fogo, junto com um pouquinho de creme de leite, uma meia caixinha de creme de leite, para servir como a cobertura do nosso bolo. Feito isso, vamos colocar para assar e daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso resultado. Só um instante. O bolo já está pronto, assadinho, e agora eu vou deixar ele esfriar um pouquinho para dar tempo de desenformar. Enquanto ele esfria, aqui na panelinha eu coloquei a outra metade do doce de leite que sobrou do recheio do bolo e meia caixinha de creme de leite. E aí eu misturei bem antes de levar agora ao fogo, e acrescentei meia colher de sopa de chocolate em pó. Se você tiver o cacau em pó, fica melhor ainda. Então agora eu vou levar em fogo baixo para dar uma encorpada com esses 3 ingredientes. Logo em seguida a gente desenforma o bolo e a gente joga cobertura. Aguarde um instante. Cobertura pronta, aliás, e apenas para te lembrar, o doce de leite e o creme de leite nós levamos ao fogo apenas para incorporar os 2 ingredientes com um pouquinho do chocolate, a meia colher de sopa. Não deixe muito tempo, porque senão vai ficar uma cobertura rala, não terá uma consistência. Nossa cobertura já está pronta, veja só. Vamos colocar em cima do bolo. E aí, por último, vou só dar uma espalhadinha. Por último, nós vamos jogar um pouquinho de amendoim triturado em cima. Raspar bem a nossa panela, para não perdermos nada. Bolo pronto, conseguem ver? Deixa eu virar aqui para vocês. Bolo prontinho, a cobertura ficou mais escura, como eu disse, porque eu usei o cacau em pó. Então a cobertura vai ficar um pouquinho mais escura do que a cor de um doce de leite tradicional. Essa foi a nossa receita de agora, por enquanto a de hoje, nosso bolo de amendoim recheado com doce de leite e cobertura de doce de leite. Até o próximo vídeo.